Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre os circuitos elétricos? Você já parou para pensar em como uma lâmpada acende? Quando você liga a lâmpada na sua casa, lá no seu interruptor, você já parou para pensar todo o caminho que a energia faz até chegar na sua lâmpada e fazer ela funcionar? A lâmpada ela acende através de uma corrente elétrica, que ela vai ser acionada ou interrompida pelo interruptor, que é o botãozinho que você aperta para ligar ou desligar a luz. Mas quem é essa tal de corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de cargas elétricas, de um ponto a outro, conduzido por um fio metálico, ou seja, um fio condutor. Então a gente chama de corrente o movimento que as cargas elétricas fazem por esse fio até chegar em um ponto final. Tudo bem? Aqui no caso, as nossas cargas elétricas estão indo de dentro da bateria em direção à lâmpada para poder fazer essa lâmpada ligar. Para que essa corrente elétrica funcione, a gente precisa de um circuito elétrico, né? O circuito elétrico, para ele estar ligado, ele precisa ser um circuito fechado. E a gente vai ter um fio condutor por onde essas cargas elétricas vão passar, um interruptor para ligar ou desligar, ou seja, abrir ou fechar esse circuito, e um gerador de energia. Aqui no nosso circuito, a gente tem a pilha fornecendo energia química para ser transformada em energia térmica e luminosa para a nossa lâmpada. Existem dois termos, quando a gente fala de energia, muito importantes. O termo condutor e o termo isolante. O material que é condutor, ele facilita a passagem das cargas elétricas, ou seja, ele conduz a energia. Por exemplo, prata, cobre, ferro e ouro, que são usados em fios. Já o termo isolante, como o nome já diz, ele dificulta ou impede a passagem das cargas elétricas, ou seja, ele não conduz a energia. Por exemplo, a borracha, o isopor, a madeira e o plástico. Aqui nessa fotinha, alguns exemplos de fios condutores. Esse fio condutor ele é composto por uma parte condutora, ou seja, de algum tipo de metal, e uma parte isolante, certo? Aqui no caso, essa parte isolante é feita de plástico. Para que serve essa parte isolante? Exatamente para você conseguir manipular esse fio sem levar um choque, certo? Se está isolando, quer dizer que se você pega na parte plástica, você não toca na carga elétrica, né? Porque o material de metal não conduz a carga elétrica para esse plástico. Então você consegue manipular esse fio sem levar um choque. Alguns exemplos de aparelhos que, quando a gente liga na tomada, formam um circuito elétrico. Todo aparelho elétrico na sua casa, quando você liga na tomada, ele forma um circuito, tá? Vamos supor que você quer ligar o seu ventilador. Você ligou o seu ventilador na tomada e o interruptor dele está desligado, você tem um circuito elétrico, mas esse circuito elétrico está aberto, né? Porque o seu interruptor ainda não o fechou. Quando você liga, coloca lá na velocidade 1, na velocidade 2, na velocidade 3, você está fechando esse circuito, né, fazendo com que todas as cargas elétricas passem por ele e fazendo esse eletrodoméstico funcionar. Então, só para arredondar o que a gente acabou de falar, o circuito aberto ele não gera corrente elétrica, né? Então o interruptor, nesse caso, está desligado. Já o circuito fechado, ele gera corrente elétrica, as cargas passam por ele de um ponto a outro, e nesse caso o interruptor está ligado. Aqui um lembrete de uma aula que a gente fez lá no Projeto Maker. Então a gente tem um gerador de energia, que aqui no caso é a pilha. Nós temos os fios condutores, certo? Que aqui estão unidos. Um interruptor, que vai abrir ou fechar o nosso circuito. E aqui a gente tem um LED, né? Que é o ponto final da nossa energia. Então, quando a energia passa aqui no nosso circuito, estando fechado, as nossas cargas elétricas, a gente tem esse LED aceso. Quando você abre esse circuito, desligando o interruptor dele, a gente tem a interrupção da passagem da energia, ou seja, o LED desliga. A corrente elétrica ela é invisível, mas a gente consegue perceber ela acontecendo em algumas formas.
Por exemplo, a gente consegue perceber a energia eólica quando observamos um moinho de vento, a energia mecânica acontecendo quando a gente vê uma montanha-russa, por exemplo, a energia química quando uma bomba estoura, a energia elétrica quando a gente toma um choque, né? A energia térmica quando a gente dança e sente calor, e a energia magnética também, por exemplo, quando a gente vê um ímã em funcionamento. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu fico à disposição e bons estudos. Um abraço.